Bom, como perguntei no Instagram se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o que tem se falado na mídia, quais são as notícias, as fontes oficiais que a gente tem, os indicadores políticos, os pronunciamentos dos presidentes, porque eu entendo que seja difícil acompanhar as notícias de jornal, acompanhar com seriedade, com informação, como o mundo está lidando com o coronavírus. Não me compete, né, ser comentarista, não me compete dar conselhos, não me compete fazer análises aprofundadas de infectologia, porque não é o meu trabalho, né? Então não é essa a intenção do vídeo, é só realmente sintetizar o que a gente viu hoje, porque eu acho que facilita, principalmente para quem é mais jovem, para quem ali não tem familiaridade com política, não tem familiaridade com o Globo News, com o CNN, com o The Economist, New York Times, e às vezes acaba né, ficando perdido. A primeira coisa que a gente teve no dia de hoje foi a OMS se manifestando, trazendo uma informação que a gente não tinha até agora, de que há mortes de crianças por coronavírus. Nós não sabemos a situação dessas crianças, não sabemos se elas já tinham uma doença pré-existente, a OMS não informou. Ela simplesmente quis trazer um dado para mostrar que não dá para imaginar que as crianças não estão morrendo, só os idosos seriam um grupo de risco e as crianças seriam apenas um vetor. Existem casos de morte, sim, por coronavírus, principalmente para criança que já tem ali um organismo debilitado. Então, precisa tomar cuidado com as crianças. A OMS também estimulou que as pessoas façam os testes de coronavírus. Essa orientação vai contra, infelizmente, a orientação que a gente tem aqui dentro por uma questão de logística, porque seria inviável fornecer testes para todas as pessoas que tiveram contato com alguém, até porque hoje a gente já tem, né, a contaminação mútua, a gente já não tem mais só a contaminação a partir do contato com alguém que tem o vírus. Outras pessoas já têm o vírus, inclusive saiu um estudo da Universidade de Colômbia feito pelos americanos e pelos chineses, explicando que na China o grande responsável pela contaminação foram os grandes responsáveis, as pessoas que portavam o vírus e não apresentavam sintomas. De 100% das pessoas, 86% das pessoas que têm o coronavírus não apresentaram sintomas iniciais. E essas pessoas continuaram interagindo com outras pessoas e passando o vírus para as outras pessoas. Ou seja, em 100 pessoas, 14 pessoas apresentaram sintomas e foram recolhidas. As outras 84, não, que é muito. E eles falam que essa é a grande preocupação. Então não dá, por exemplo, que foi um ponto que o presidente Trump, na minha opinião, né, erradamente falou, porque ele foi perguntado, olha, você fez o teste e deu negativo. Ele falou, eu fiz o teste, muito embora, não precisasse, porque eu não tinha sintomas. Bem, a gente já tem ali a confirmação de que os sintomas, apresentar os sintomas ou não, não é um grande referencial para saber se você tem ou não o coronavírus. Então, a OMS, ela fez ali uma sugestão que as pessoas façam o teste sim, né? Então, foi mais ou menos isso que a OMS disse. Na sequência, a gente teve um pronunciamento do Boris Johnson, que até então estava sendo muito criticado internacionalmente porque ele tomou uma postura de não conter o avanço do vírus. Era quase uma seleção natural, assim, olha, já se preparem para perder seus entes queridos. Se você tiver um metabolismo bom, você sobrevive. Se você não tiver, eu sinto muito. E ele voltou atrás nesse tom e disse que, bom, a gente vive realmente uma situação séria, uma situação de pandemia. Ele pediu para que as pessoas não saíssem de casa, ele restringiu a circulação. Quando ele foi perguntado sobre quanto tempo a gente teria de estimativa de quanto tempo ainda teria o coronavírus, ele disse, e o repórter até mencionou, seriam weeks, months. Ele falou, não tem como falar em semanas, a gente tem que falar em meses no mínimo. O Trump, quando foi perguntado sobre a mesma coisa, falou que com otimismo, se os americanos realmente se cuidarem, se os americanos deixarem de circular e restringir realmente ali o contato. Ontem eles falaram em 50 pessoas, os americanos tinham restrições a grupos de 50 pessoas, hoje eles têm restrições a grupos de 10 pessoas. Com otimismo e empenhando os maiores esforços, o prognóstico dos Estados Unidos é que vá até julho ou agosto. Que mais? O primeiro-ministro Boris Johnson, no Reino Unido, comentou também que ele já tem 1.543 casos confirmados e 36 mortes pelo coronavírus, 44 mil pessoas testadas e esperando o resultado se possuem ou não
o coronavírus. Ele fala que agora é o momento em que as pessoas devem restringir qualquer circulação desnecessária, qualquer viagem, qualquer contato não essencial, que as pessoas, se possível, comecem a trabalhar de casa, evitar bares, discotecas, teatros e outros locais que são considerados locais sociais, locais de possíveis contágios. Então, ao contrário do que ele vinha, do tom que ele vinha usando nos últimos dias, ele realmente trouxe um tom de seriedade e de uma restrição bastante grande que não era o tom do Reino Unido até então. Então, a gente viu realmente uma mudança no tom do Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, ao falar hoje mais cedo sobre o coronavírus. A Itália ontem informou também que ela teve o maior pico de mortes em um só dia, 349 mortos em 24 horas, 2.158 vítimas mortais e 27.980 pessoas infectadas. Tá? A Itália está inteira em quarentena, eles têm 80 milhões, a quarta economia do mundo tem hoje 80 milhões de pessoas em quarentena. Meu primo mora na Itália, ontem mesmo eu comentei nos stories que ele foi andar com a filhinha dele de 4 aninhos de bicicleta na praça e foi parado pelo exército e pediram para voltar para casa. Então realmente ali a Itália está um perfeito silêncio, né? E hoje a CNN também estreou no Brasil, uma super fonte de informação para quem tem curiosidade, para quem quer informação séria, e fez uma matéria sobre a Itália, mostrando como tá a Lombardia, a Bolonha, etc. Porque o problema da Itália foi, eles tiveram um primeiro caso na região da Lombardia, não isolaram essa pessoa ficou horas no hospital, teve contato com todo mundo ali no hospital, e aí isso foi se alastrando. Bom, enfim, não tomaram as medidas sérias que eles deveriam ter tomado por uma situação de infectologia e acabou que se espalhou muito rápido, até porque a Itália é a quarta maior economia do mundo, então muito se circula dentro da Itália, né? Enfim, hoje ela tá inteirinha em quarentena. A Espanha também tem registrado um grande número, né, de casos de coronavírus e hoje Espanha, Suíça, Argentina, França decretaram o fechamento das fronteiras. Inclusive, a gente já sabe que a União Europeia ela tem o espaço Schengen, né, de livre circulação entre ali 27 países e mais alguns, e eles já têm restrição de circulação, França já fechou as fronteiras. O tom do Emmanuel Macron foi muito sério. Eu acho que de todas as entrevistas, de todos os pronunciamentos presidenciais, foi o que mais demonstrou seriedade e que está realmente com o povo, passou uma certa tranquilidade. Ele disse que a gente está lidando realmente com uma coisa que a gente não sabia a proporção, que é muito séria, que é para as pessoas não saírem das casas, não terem contatos em aglomerações, restringirem o máximo possível. Deixa eu ver o que mais que a gente teve aqui. A partir de terça-feira, todo movimento não essencial, ou seja, se você não tiver que transitar por uma questão de trabalho, por uma questão de trabalhar com saúde, por exemplo, ou porque você trabalha num supermercado, por exemplo, na Itália só se entram 3 pessoas por vez no supermercado e elas têm que ficar a 1 metro de distância cada uma. Na França, Macron falou a mesma coisa, pelo menos 1 metro de distância de cada um. As pessoas que circularem de forma não essencial serão multadas a partir de terça-feira na Itália. Punições para quem desrespeitar os regulamentos. O exército vai ser usado para transportar doentes aos hospitais. O hospital militar vai ser usado perto da fronteira com a Alemanha para poder possibilitar leito para as pessoas terem acesso aos hospitais. Eles adiaram as eleições locais, que era uma grande dúvida do que ia acontecer na França. Fecharam as fronteiras com os outros países da Europa, e o Macron foi muito enfático sobre as consequências econômicas que o coronavírus vai trazer para a economia mundial. Ele falou, eu não posso dizer como vai ser o amanhã, eu posso dizer que eu espero estar aqui com vocês e vou dar o meu melhor, empenhar todos os meus esforços, mas nós sabemos que é uma crise talvez sem precedentes na modernidade, e a França vai fazer o possível para estar com vocês. Então, assim, Macron usou um tom seríssimo, usou a palavra estamos em guerra sanitária 3 vezes, impecável. Então, pelo menos na França, foi esse o diagnóstico que a gente teve.
A Espanha, como eu comentei com vocês, também fechou as fronteiras e fechou as praias, porque aconteceu exatamente o que eu falei com vocês que ia acontecer. A gente determina a quarentena, determina o isolamento, as pessoas se reúnem, pegam um cooler e vão pra praia. E assim, tudo bem, mas a gente está distante uma outra, um lugar livre. O ponto não é esse, o ponto é a velocidade. O que se trabalha, o que a OMS trabalha hoje é para conter a velocidade de espalhe, né? Porque esse vírus ele espalha muito rápido. Então não tem relação com letalidade, não tem relação com mortalidade, etc, etc. Tem relação com a taxa de espalhe mesmo, a rapidez com que o vírus se espalha e o fato de a gente talvez colapsar um sistema de saúde que não tem leito para todo mundo, e as pessoas não têm só coronavírus, a pessoa quebra uma perna, a pessoa faz um tratamento para um câncer, a pessoa tem uma gastrite, a pessoa tem outras coisas, então a gente tem realmente um problema com o sistema de saúde. Uma das grandes críticas às posturas de isolamento, entretanto, foram da China e da Coreia do Sul, que falaram, olha, às vezes em que a gente determinou que as pessoas ficassem em casa, a gente viu um aumento muito grande do contágio e das mortes, porque as pessoas vão para casa e ficam com os idosos, então realmente talvez precisaria de um esforço governamental na experiência de Hong Kong, na experiência da China, na experiência de Taiwan, que são países que estão adaptados a viver epidemias e mesmo assim sofreram, mas conseguiram conter. Coreia do Sul também estão conseguindo conter o espalhe, de disponibilizar ginásios, disponibilizar alas hospitalares segregadas para que as pessoas que tenham sintomas fiquem neste local, né? Uma outra coisa também que se falou muito é, se você tem um sintoma, se a sua família, alguém da sua família tem um sintoma, toda a família fica em quarentena por 14 dias. Foi a instrução do governo britânico. A instrução para a pessoa que está em isolamento, no mínimo 7 dias para que não passe. Mas é aí um problema que a gente vai realmente ter que lidar, né? Pelo menos a experiência da China e a experiência da Coreia do Sul foram que o isolamento em casa também não foi assim tão efetivo, porque as pessoas passavam para os idosos, para as crianças e o maior grupo de risco, né? As pessoas que têm a saúde imunodepressivas. Então também é um grande problema. Ficar em casa também é um grande problema. E pelo menos na experiência da China e da Coreia do Sul, foi necessário disponibilizar lugares em ginásios, em alas hospitalares, em instituições para as pessoas que estavam contaminadas. E Coreia do Sul e China também investiram em testes, né, de coronavírus, que é o que o governo americano tem tentado fazer. A saúde, o grande problema dos Estados Unidos, a diferença dos outros países, é que lá não há sistema público de saúde, né? Então, o problema do governo Trump também sempre foi que desde que o governo Trump começou, se viu um aumento nos preços de acesso à saúde. Então, a pessoa vai gastar $2.000 para pegar uma ambulância. Isso foi relato de pessoas que moram lá e me contaram. Então, o governo precisou declarar logo um estado de emergência nacional para investir dinheiro na iniciativa privada, gerar testes para distribuir pelos hospitais, porque as pessoas não iriam aos hospitais porque elas não têm dinheiro para pagar o sistema de saúde americano. Então, eles iam ter um problema de não saber em que nível eles tinham uma epidemia lá dentro, né? Eles iam ficar com subcontados, a gente nunca ia saber quantos casos existiam de fato nos Estados Unidos. Bom, Nova York, nos Estados Unidos, já tem restrição de circulação, bares, cinemas, teatros já não circulam mais. Quando o presidente Trump, que por sinal, assim, ele vinha levando numa postura muito tranquila, fazendo certa piada, com certo otimismo, até o momento, na semana passada, em que a OMS declarou pandemia. No momento em que a OMS declarou pandemia, diferentemente do nosso chefe de Estado, o Donald Trump mudou completamente o discurso dele. Ele passou a investir recursos na iniciativa privada para fornecer testes às pessoas, para que as pessoas possam ter acesso aos testes e aí você conseguir controlar a disseminação, a velocidade de espalhe, que foi o que China e Coreia do Sul fizeram e deu muito certo. E mudou o tom dele. Hoje foi a primeira vez que o Trump, inclusive, dialogou com a imprensa, elogiando, falando que a imprensa tem sido muito séria na cobertura do coronavírus nos Estados Unidos. A parte preocupante foi que quando foi perguntado ao Trump se existia uma perspectiva de tempo do coronavírus, ele falou, olha, todo mundo me pergunta isso, aonde eu vou me perguntam isso, eu venho aqui me perguntam isso, e a única coisa que eu posso dizer é, se os americanos realmente restringirem a circulação, acho que eu falei isso já, se a gente empenhar os melhores esforços, se as pessoas cumprirem o que a gente está falando, e assim, eles estão investindo muito dinheiro em pesquisa, em possíveis vacinas, né? O mundo inteiro está tentando descobrir uma possível vacina, inclusive o Trump fala isso, fala, olha, eu sabia dessa doença, eu sabia que existia, há anos a gente escuta falar,
sobre o coronavírus, mas eu não sabia da proporção da velocidade de disparo. Como de fato ninguém sabia. Enfim, ele falou que nessa proporção, empenhando os melhores esforços, a gente deve ter ali entre julho e agosto o final pelo menos uma diminuição dos casos. O presidente Donald Trump apelou ainda para que cada americano que se sentir doente, que ficar na sua casa, se alguém de casa for diagnosticado, ficar na sua casa, impedir que os sintomas cresçam. Ele realmente convocou os esforços de cada americano, ele dialogou num tom muito harmônico com a imprensa, muito harmônico com os democratas, ele percebeu realmente que não é o momento de levar o coronavírus para uma disputa política, que talvez seja uma coisa que a gente precise aprender aqui, e comentou realmente sobre o fato deles não saberem que era tão contagioso e o fato de que estamos lidando com alguma coisa que hoje, nesse momento, ainda não tem cura, né? O nosso Ministério da Saúde, agora no final da tarde, foi o último dos pronunciamentos. A gente teve também uma reunião entre os presidentes da América do Sul, um pronunciamento conjunto em que o presidente Bolsonaro não participou. Ele estava em reunião com o ministro da Economia. Ontem o presidente Bolsonaro, e aqui eu peço um adendo para dizer que não há críticas pessoais ao presidente Bolsonaro, eu vou realmente relatar como foi a entrevista e aí vocês façam as críticas de vocês, né? Deu uma entrevista à CNN no Brasil, em que, bom, se vocês estão vendo Trump, Macron, Boris Johnson, OMS, pedindo às pessoas que fiquem em casa, que não disseminem os vírus. A Itália está em quarentena e ela é a quarta economia mundial. O que o nosso presidente da República falou? Ele fez uma crítica, falou que a gente está histérico, que não se deveria restringir as partidas de futebol e a CBF deveria disponibilizar ingressos para as pessoas assistirem aos jogos, porque as pessoas precisam movimentar a economia. Ele disse que a gente tem que lutar contra o vírus, porque a gente pega transporte público. Enfim, disse que não foi ele que convocou as manifestações, muito embora ele foi apoiar as manifestações, e fez críticas duras ao Congresso, enfim. Não tem muito o que se falar, né? Se a gente não precisa tecer críticas quando a gente vê que grandes líderes mundiais, né, a Broadway tem ali uma estimativa de perda de $100 mil no mínimo. A gente tem Nike fechando, Apple fechando portas, ou seja, a gente não vê essas empresas perdendo dinheiro à toa, né? Então, realmente convocar as pessoas a dizerem que não é uma coisa tão grave assim, que a gente está sendo histérico e que a gente deveria estar vendo futebol, não me parece realmente uma postura coerente, considerando os esforços que o mundo está fazendo para conter o avanço da doença. Em contrapartida, nos Estados Unidos, quando questionado sobre a mesma situação, sobre o fato de talvez estejamos sendo histéricos com relação ao coronavírus, o que Trump e a sua equipe mencionou não existe histeria quando a gente não sabe com o que a gente está lidando. Então, não é uma reação exagerada e desproporcional quando a gente realmente não tem uma cura, quando a gente não sabe com o que a gente está lidando, quando a gente tem uma taxa de letalidade, quando a gente tem um espalha que dobra a cada 2 dias. Então, por exemplo, a gente começou no Brasil, a gente teve um caso, depois a gente teve 2, 4, 17 e em 15 dias a gente tem 234, porque ela foi dobrando, os números vão dobrando a cada 2 dias. E foi o que Trump disse, se a gente não se esforça para conter, os números dobram a cada dia. Então, realmente são esforços sérios. E o que ele fez questão de dizer é que não há histeria, não há reação desproporcional, que as pessoas fiquem em casa. Por fim, o que mais que temos, que eu anotei aqui? Alguns infectologistas vêm se manifestando sobre o uso de ibuprofeno como uma possibilidade de avançar o estágio do coronavírus ou possibilitar a disseminação, porque você contrai com mais facilidade. E o que os infectologistas têm dito é que isso não é comprovado, ainda são especulações, mas que existem outros medicamentos que talvez sejam mais indicados, porque esses testes com ibuprofeno foram feitos em células, não ainda em seres humanos, mas que é uma possibilidade real. Então, seria o ideal que a gente, por exemplo, em caso de sintomas, usasse dipirona para cuidar e não ibuprofeno, profenide, que tenham esse composto ativo.
O Ministério da Saúde anunciou que vão ser destinadas 424 milhões de reais aos estados, 90 milhões só para São Paulo, né? E São Paulo e Rio de Janeiro vão decretar estado de emergência nacional, vão reduzir ali o fluxo dos transportes entre hoje e entre amanhã. O presidente Bruno Covas já vai ficar fechado na Prefeitura de São Paulo para facilitar eventuais despachos e medidas que ele precise tomar para conter o vírus em São Paulo. Dória também se pronunciou hoje num tom muito sério, muito conciso, muito preocupado. Também mencionou que estamos sim em guerra contra a saúde pública e precisamos nos unir. Que mais? Estão sobre fronteiras, né? Quais são os possíveis estudos no Brasil? Fechar as fronteiras, sobretudo com a Venezuela, que é a grande preocupação, que é o grande influxo em massa para o Brasil, né? O sistema de saúde da Venezuela não existe, eles também estão ali vivendo um colapso de saúde. Então, se a doença que já chegou na Venezuela se espalha, a tendência é que os venezuelanos venham ao Brasil. Não sei se isso é certo ou não é esse o ponto. O ponto é que o Brasil estuda essa possibilidade de fechar as fronteiras com a Venezuela, porque a gente já teria ali um excesso de possibilidade de acontecer aqui dentro, né, de ter o problema do coronavírus, na verdade, é o sistema de saúde, né, é o colapso do sistema de saúde, é não ter leitos para as pessoas, não conseguir ter filtro indutor, filtro de ar, isolamento, né, a pessoa que vai ao postinho e etc. Então, realmente, a preocupação, para muito além do vírus e da letalidade, é com o sistema de saúde, né, é com o fato do sistema de saúde, e a gente viu isso, a exemplo da Itália, não comportar a quantidade de pessoas que vão recorrer aos centros de saúde. Então, normalmente as recomendações são, se você tem o sintoma, você fica na sua casa, né? A não ser que você tenha realmente uma piora, um agravamento do caso, você fica na sua casa. Se a sua família está com sintomas, você fica com a sua família na sua casa, né? Porque a ideia é que os sintomas vão diminuindo, mas não interagir entre pessoas. De novo, Colômbia publicou um estudo feito pelos chineses em conjunto aos americanos que 86% das pessoas que têm o coronavírus não sabem. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente realmente vive uma situação bastante preocupante, bastante séria. A gente tem, infelizmente, o azar de não ter informações concisas, né, num chefe de Estado que vem, por exemplo, como o presidente Trump, como o Macron, usam tons sérios, usam palavras fortes, dão suporte para a população, tranquilizam a população de que elas não precisam sair, as pessoas não precisam sair correndo desesperadas para os mercados, porque os fornecedores estão cientes, eles já estão se preparando, então você não precisa sair correndo para o mercado e comprar comida para um mês, vai ter comida, né? Quando você faz isso, você sobe o preço, então você piora, você agrava a situação, por exemplo, das pessoas que não têm condição, da pessoa que recebe, não vai receber dia 16, né? Então não tem ali recursos para lidar com isso agora. Então não façam isso, as recomendações foram para que isso não fosse feito, os fornecedores estão, de fato, destinando recursos para os supermercados, para tudo que for essencial, farmácia, etc. Inclusive já alguns países que prevêem casos de multas, né, caso falte algum tipo de medicamento, alguma coisa no mercado, etc., porque precisa ter, né? Mas o fato é que a gente está lidando realmente com uma coisa que é séria, que precisa de cuidado, que não é brincadeira, não é para pegar as suas coisas e ir pra praia, não é para ficar achando engraçado, saindo com seus amigos, indo para restaurante, se reunindo. O governo americano proibiu mais que 10 pessoas juntas, né? Cultos religiosos. Então, assim, infelizmente, como eu estava dizendo, a gente tem o problema de não ter uma pessoa que passe esse tipo de tranquilidade, que te fale que você não precisa sair correndo porque você não vai ter arroz, né? Infelizmente. Então a gente precisa olhar para a experiência internacional e ver como esses países têm lidado com isso. A gente tem realmente um ministro da Saúde bastante competente, que o Ministério da Saúde tem empenhado os esforços para conter o avanço do coronavírus. Obviamente que ter um chefe de Estado que foi às manifestações, apertou a mão das pessoas, vai ali falando que se ele pegar o coronavírus, o problema é dele, que a gente tem que ir para estádio de futebol, isso descredibiliza, sem dúvida, o Ministério da Saúde. Isso é descredibilizar o próprio ministro, né, que ali está realmente empenhando os melhores esforços para conter o avanço da doença. Mas a experiência internacional nos demonstra que sim, é sério, que sim, precisamos tomar cuidado, não precisamos entrar em pânico.
As consequências são menos físicas, mais econômicas, mas são coisas que os países vão ter que lidar, que a gente vai ter que lidar. O ponto hoje, o foco hoje da OMS, é o foco aqui, é o foco aonde você for, é conter a velocidade da transmissão do vírus. Tá? Então, não sei se ficou claro, é muita informação, eu tentei ser mais simples, mais concisa, mais didática. Às vezes eu volto, porque eu vou me lembrando das coisas, eu não quis contar também, né, num caixinha por caixinha, quis ir relacionando. Então, vocês me contem se vocês conseguiram entender, se vocês tiverem eventuais dúvidas. De novo, isso não tira a necessidade de que vocês acompanhem fontes oficiais, de que vocês se atualizem, de que vocês, né, vejam de fontes com credibilidade. Mas, pelo menos, eu acho que dá para dar uma dimensão do que é que a gente está lidando e da seriedade, sobretudo, que os outros países têm empenhado para lidar com o coronavírus. Tá bom? Um beijo.